Hoje eu vou falar de dois temas que caminham juntos: a comunicação e a liderança. Por quê? Porque a comunicação ela é a base do comportamento humano, ou seja, ela é a base do relacionamento humano. E o líder ele tem que saber influenciar, comunicar para chegar ao seu objetivo. Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentora em comunicação, já atuo com liderança há quase 30 anos. E vou te falar que a minha maior paixão é trabalhar com líderes, porque realmente quando a gente trabalha na comunicação, há uma transformação verdadeira, genuína, a pessoa se sente muito mais segura para falar e com certeza ajuda e auxilia mais pessoas, porque o verdadeiro líder é esse, é aquele que ajuda, auxilia, ensina e também aprende com a sua equipe. E qual é o papel da comunicação na liderança? Vou te dar um exemplo. Ano passado foi época de política, ou seja, muitos profissionais me procuraram aqui para trabalhar sua oratória. E eu vejo que a relação de comunicar bem é muito importante para esse líder, porque ele consegue transmitir a sua ideia com clareza e com emoção. É o que eu falo muito da comunicação efetiva, aquela que é assertiva e afetiva. A assertiva é que realmente eu tenho clareza no que eu vou falar, e a afetiva para gerar conexão com o outro. Então, um bom líder, ele tem que conectar com toda a sua equipe, principalmente gerando conexão. É fundamental a gente também valorizar o que o outro fala, respeitando, admirando e escutando também. Então, as habilidades para você comunicar bem é falar bem, falar de uma forma saudável e aprender a escutar. Quando você ativa a sua escuta, você sabe responder e organizar o seu pensamento de uma forma bem mais clara. E nós temos que destacar a nossa comunicação com clareza, eficiência, conexão e principalmente empatia pelo outro, que é o objetivo do líder. Você só vai liderar se você tem essa empatia pelo outro. Como a gente vai aprimorar os elementos para a gente ter uma comunicação efetiva? Mas antes de contar, deixe o seu like aqui, ative as notificações para receber mais conteúdo e compartilhe esse vídeo, porque realmente a comunicação ela é a base de uma liderança. E quais são os elementos de uma comunicação efetiva para um líder? Primeiro é se auto-perceber, prestar atenção na sua expressividade verbal e não verbal. A expressividade verbal é o que eu falo, como eu expresso, qual é a minha energia, como eu utilizo as palavras de uma forma adequada, organizo esses pensamentos para expressar verbalmente. E a expressividade não verbal é como eu utilizo a minha voz, a minha articulação, a minha projeção, a minha abertura de boca, a minha postura comunicativa. Será que está congruente com o que eu falo? Eu falo que uma comunicação efetiva ela só acontece quando há congruência entre a expressividade não verbal e a expressividade verbal. Ou seja, como eu falo e o que eu falo, porque isso gera verdade. Porque realmente o seu corpo, ele fala, ele gera verdade. Então, você falando de uma forma sintonizada, ou seja, com sincronismo de como você fala e quais as palavras utilizar, é fundamental e ser natural. Isso é fundamental também. A naturalidade baseada nessa congruência mostra que você é verdadeiro, porque a sua equipe ela não vai acreditar se você não ser verdadeiro com ele, ou seja, natural e verdadeiro. Ser transparente no que você quer falar. Realmente é olhar e motivar a sua equipe para aquela função ou motivar a sua equipe para exercer o seu papel de uma forma competente. Então seja natural, transparente e utilize essa sua expressividade, que é energia. Porque, meu Deus, aquele líder que chega sem energia, bom dia, como é que tá o projeto? Ah, de novo, você não fez isso, não é possível, reclamando, vitimizando, julgando, isso não é legal. Vai com pensamento positivo, se não deu certo, auxilia para dar certo. Solução, é fundamental você solucionar do que vitimizar ou julgando culpa no outro. Eu já ministrei vários treinamentos de comunicação em empresa e o que eu mais vejo
é equipes responsabilizando a outra equipe. Isso não é culpa minha, aí que a outra equipe que não entregou, e aí não se responsabiliza. Então, você, líder, você tem que formar membros, ou seja, comunicar de uma forma positiva e pensando na solução e não nos problemas, porque problemas sempre todos nós vamos ter. Então, vamos comunicar de uma forma para solucionar os problemas e não colocar mais problema no que já tem, não é isso? Então, a gente já falou do elemento da expressividade, agora a gente vai falar da técnica para a fala. Fale pausadamente. Eu vejo o líder chegando aqui falando tão rápido que eu não entendi nada. E a gente tem que entender que a equipe que está com ele tem vários ritmos. Aquela pessoa que tem um ritmo mais lento, aquela pessoa que tem um ritmo mais rápido, aquela que está no meio nem tão lento e tem não rápido. O ideal é você falar com clareza e tendo pausas respiratórias. E também depois questionando se ele compreendeu. Não é dizer assim, você entendeu ou não? Você pode questioná-lo e falar assim, bom, a gente já fez o projeto, qual horário que a gente vai fazer mesmo, o que a gente tem que aprimorar? Perguntas construtivas e não perguntas destrutivas. Porque a maioria dos líderes, eles têm que sempre levantar essa equipe para melhorar cada vez mais. E a outra questão é o uso do storytelling. Conta a história da sua vida, a experiência da sua vida, como eu estou contando aqui dos meus clientes, porque isso você aproxima mais dos seus liderados. Assim você conecta melhor com eles. E também adapta o seu tom e a linguagem. Então, por exemplo, quando eu quero falar com o meu superior, eu tenho um tom, uma intensidade, ou às vezes até uma linguagem própria para falar com ele. E às vezes, com outro membro da equipe, eu posso utilizar de uma forma mais adaptada, ou seja, mais adequada para ele compreender. Lembre-se que a sua responsabilidade da sua comunicação é que ele compreenda. Se ele não compreendeu, é porque você não comunicou de uma forma efetiva. E aí muitos me perguntam, Silvia, como comunicar em momentos de crises? E a gente vive momentos de crise sempre. Então a gente tem que ter realmente uma resiliência para resolver isso. E aí, quais são as técnicas que eu posso te sugerir e que eu auxilio os meus clientes? A primeira técnica é manter a calma e a clareza. Porque quando você tem crise, as pessoas começam a ficar desesperadas ou querendo resolver o mais rápido possível. Acalma essa equipe e traz clareza de ideias, ou seja, organização de ideias. Porque no conflito, se está todo mundo desesperado, preocupado, as coisas não vão resolver. Então é como se fosse, espera um pouco, descanse e dá uma clareza. Lógico que esse esperar depende da gravidade. Há momentos que a gente tem que agir rápido, falar com uma comunicação bem assertiva. Porém, quando há momentos que tem que solucionar e a gente tem tempo para solucionar, vamos entender o que aconteceu naquela crise. A segunda técnica é estruturar a sua mensagem. Como? Começar a entender o que aconteceu, por que aconteceu isso e qual a solução para melhorar. Ou seja, para sair dessa crise. Porque se a gente for só pensando no problema, a gente não consegue estruturar esse pensamento. Então veja o que aconteceu, qual o motivo disso acontecer e como nós vamos resolver isso. Ou seja, qual a solução para minimizar esses efeitos nessa crise. E a terceira técnica é motivar a sua equipe e mostrar que as crises acontecem, sabe para quê? Para a gente vencer, para a gente aprender, para a gente transformar. E aí é o fator motivador. Então, você que é líder, comunique isso. A sua comunicação, para ser efetiva, é fundamental utilizar essas técnicas adequadas para que você tranquilize a sua equipe, para que você transforme a sua equipe e ajude a sua equipe a crescer. Então, comunique de uma forma efetiva. Lembre-se, a sua liderança depende da sua comunicação.